Olá, meus amados, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e nós queremos ler um texto do livro do profeta Joel, capítulo 2. Na verdade, uma continuação da nossa mensagem anterior, creio que você esteja lembrado. E nós leremos agora o capítulo 2, versículos de 28 ao 32. Diz assim a palavra do nosso Deus. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém. Vamos orar? Santo Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia que nos concede e pela palavra neste momento, ó Deus, ministrada aos nossos corações. Nos dá sabedoria e fala conosco. Nós oramos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós, na mensagem anterior, nós meditamos no capítulo 1 e meados do capítulo 2, né, nos quais nos é revelado através do profeta Joel a grande destruição causada pelo gafanhoto ou pelos gafanhotos, pelo exército do norte. Depois o profeta conclama o povo de Deus a orar, a buscar a Deus da forma correta, o povo busca a Deus e Deus responde fazendo várias promessas, né, de perdão, de restauração, de restituição. E por último, nesse texto que lemos hoje, há uma promessa gloriosa, eu diria que a mais gloriosa de todas, né, dessa sequência, o derramamento do Espírito Santo. Fato este que ocorreu no dia de Pentecostes, né, como está registrado em Atos capítulo 2. E esse derramamento do Espírito, esta promessa gloriosa, que na época do profeta Joel era apenas uma promessa. Nos nossos dias, hoje, já é fato, né, concretizado. Logo depois que o nosso Senhor Jesus aqui esteve, subiu aos céus, prometeu, né, reiterando a promessa do Velho Testamento, a descida do Espírito Santo. E ordenou que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E de fato isso aconteceu no dia de Pentecostes. E isso trouxe, né, alguns ensinamentos. Esse texto traz para nós coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, né? Primeiramente, no versículo de número 28, nós vamos primeiramente saber que esta bênção, ela é uma bênção ilimitada. Ela é uma bênção, eu diria, que uma bênção universal, né? Porque no Velho Testamento, o Espírito não era dado a qualquer pessoa, mas a algumas pessoas especificamente para uma missão específica, né? Normalmente, os profetas, os sacerdotes, os reis, eles eram ungidos com o óleo e, consequentemente, com o Espírito Santo de Deus também. Recebiam uma capacitação para desempenhar o seu ministério. Nós vamos encontrar na ocasião em que Deus ordena a Moisés separar 70 anciãos para auxiliá-lo, e aí Deus diz, eu tirarei do Espírito que está sobre ti e colocarei sobre eles. E aqueles 70 receberam também do Espírito Santo naquela ocasião, profetizaram, né, diz a palavra de Deus, naquela ocasião, depois nunca mais. A gente vai encontrar também depois o rei Saul, quando é ungido por Samuel, ele profetiza, né, Saul entre os profetas e tal. Enfim, essas manifestações
veterotestamentárias, né? Aconteceu também no caso com Sansão, que era nazireu e já nasceu e cresceu cheio do Espírito Santo, até que pecou contra Deus, né? Cortou o seu cabelo, enfim. Nós queremos, na verdade, somente dar esse rápido panorama aí de como era o Espírito Santo no Velho Testamento. Mas o que importa de fato para nós é o cumprimento dessa gloriosa promessa, né, feita a Joel ou através de Joel e cumprida no Novo Testamento no dia de Pentecostes, né? Primeiro, como já falei para os amados irmãos, é uma bênção ilimitada, né? Porque Deus diz assim, olha, acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Não há mais aquela limitação para alguns especificamente, né? Mas a condição para receber o Espírito Santo, a partir do dia de Pentecostes, é crer no Senhor Jesus, né? Esta é a condição. E aí, o que aconteceu? Os apóstolos que estavam reunidos ali, naquele recinto, todos receberam o Espírito Santo, todos eles, houve manifestações gloriosas ali no dia de Pentecostes. Posteriormente, Pedro vai até a casa de Cornélio e o Espírito Santo é derramado também sobre o público que ali estava. E depois a gente vai ver várias ocasiões em que pessoas creem na palavra de Deus e que recebem o Espírito Santo. E hoje não é diferente, né? O Espírito Santo é derramado, é outorgado a todo aquele que crê na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito é o selo da promessa, o Espírito é o Consolador, é aquele que nos leva, né? Que mantém a igreja de pé e nos capacita a estar na presença do Pai. Pois bem, a descida do Espírito Santo também, além de ser uma bênção ilimitada, ela foi uma quebra do monopólio religioso. Observe que o versículo 28 ainda vai dizer o seguinte: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Ou seja, a prerrogativa de sonhar, de profetizar, de ter visões, não é somente agora dos profetas, como era no Velho Testamento, né? Não há mais um monopólio ali entre profetas e sacerdotes, mas todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E todo aquele que crê tem o Espírito Santo. E a manifestação que havia na vida apenas de uma classe específica no Velho Testamento, agora acontece, né, segundo a profecia, sobre a vida de pessoas comuns, de pessoas simples, mas que acreditaram, que creram na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando isso aconteceu no dia de Pentecostes, e as pessoas que estavam ali, alguns até se escandalizaram, não entenderam bem o que estava acontecendo. Alguém chegou a interrogar se estavam embriagados e Pedro se levanta e diz, na verdade, o que está acontecendo é a profecia de Joel se cumprindo, o derramamento do Espírito Santo e outorgando assim, né, a veracidade dos últimos acontecimentos, que era a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além da quebra do monopólio religioso, houve quebra também de tabus, de preconceitos. Veja o versículo de número 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ou seja, o espírito ele é derramado indistintamente, independente de classe social, independente de posição, né? O Espírito é derramado sobre a vida de todo aquele que crê. Outra coisa que o texto vai nos mostrar, o versículo de número 30 agora, né? Que na verdade o derramamento do Espírito Santo, ele é a inauguração de uma nova era, né? Eu diria
que é o começo do fim dos tempos. Veja o versículo de número 30 e 31, os versículos de número 30 e 31, vai dizer assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Né? No Velho Testamento, não somente Joel, mas outros profetas, como Amós, por exemplo, falaram do grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor, em algumas ocasiões no Velho Testamento, era um dia de julgamento, de juízo, como de fato será também, né, nos dias vindouros, né, que aponta também o Novo Testamento e todas as Escrituras. Mas eu quero dizer que em épocas passadas, quando Deus se manifestava em julgamento contra o povo, era considerado exatamente aquele dia, o dia do Senhor, o dia da manifestação da ira do Senhor, do julgamento do Senhor. E claro que tudo isso apontando para o dia final, para o dia realmente do julgamento final, e algumas coisas, alguns sinais, né, antecederão este grande e terrível dia do Senhor. Algumas pessoas podem se interrogar, né, mas de fato esses sinais irão acontecer? De fato é literal aquilo que está escrito, ou é simbólico, enfim. Né? Mas nós vamos ver que não somente Joel fala a respeito desses sinais, como os 4 evangelistas vão falar também. Né? Em Mateus capítulo 24, nós vamos encontrar em Marcos capítulo 13, nós vamos encontrar também no Evangelho de Lucas, como nós vamos encontrar João falando já no livro de Apocalipse em situações semelhantes a essa. Né? Eu diria que se trata da mesma profecia, falando do escurecimento do sol, como também da lua se tornando como sangue. Em Apocalipse, inclusive, na ocasião da abertura do 6º selo, né, que há ou haverá este acontecimento. Né? E nós temos visto, nos dias de hoje, as pessoas estão, e principalmente por conta dos últimos acontecimentos, né, estão eufóricas, as pessoas estão buscando e até mesmo propagando acontecimentos, supostos sinais da natureza, enfim. Nós não precisamos, meus amados, nos aterrorizar com essas coisas, nós não precisamos ficarmos eufóricos com essas coisas, porque aquilo que está escrito na palavra de Deus há de acontecer, certamente, não há nenhuma sombra de dúvida. Aquilo que está escrito na palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela há de se cumprir na sua totalidade, né, integralmente. Porém, não há motivo, se você é um servo, uma serva do Senhor, de você ficar desesperado, de você ficar em busca das últimas novidades ou de você ficar temeroso com tantas coisas que têm aparecido, né? Tantas supostas imagens de manifestações sobrenaturais ou de mudanças, enfim, né? Seja de poderes naturais ou sobrenaturais, mas o que importa é nós acreditarmos na palavra do nosso Deus, que ela há de se cumprir e nós estarmos firmados em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, e cada dia mais buscar nos encher do Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes, desfrutar desta bênção maravilhosa e aguardar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Que nós estamos vivendo dias finais é fato, como já falei antes, o início do fim. Né? O fim, eu costumo dizer isso, os dias finais tiveram início exatamente no dia de Pentecostes, né? Com o derramamento do Espírito Santo, a inauguração de uma nova era, né? A inauguração dos dias finais, dos últimos dias. Observe que o Senhor Jesus já falava, os apóstolos já falavam, Paulo nas suas cartas ele vai falar, né, exatamente como se já estivesse vivendo os últimos dias. 2000 anos se passaram. Imagine vocês se aquela geração
julgava estar próximo o fim dos tempos, imagine nós, imagine a presente geração. Nós estamos vivendo, sem sombra de dúvidas, né, realmente o final dos tempos. Porém, não cabe a nós determinar, não cabe a nós tentar adivinhar alguma coisa. O que nos cabe é crer no Senhor Jesus Cristo e nos firmar cada vez mais na sua presença, na sua santa palavra, guiar as nossas vidas segundo a sua palavra e fazer aquilo que Ele é agradável, meus amados, né? Algo em relação ao tempo do fim que o texto nos revela, né, nós pensamos, de fato, né, os dias serão difíceis, né? Nós precisamos de fé, precisamos de esperança, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, nós precisamos de ânimo como povo de Deus, né? Trabalhar cabeça erguida e, enfim, sempre nos reanimando no Senhor e na força do seu poder. Mas o versículo de número 32 nos revela algumas coisas também que fazem parte, né, ou que farão parte do tempo do fim. O tempo do fim também será tempo de salvação. Observe o que diz o versículo de número 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nos faz lembrar das palavras do apóstolo Paulo, né? Como invocarão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E o apóstolo usa o texto de Isaías quando vai dizer: quão formoso é sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Enfim, no tempo do fim é tempo de proclamação do Evangelho. Será tempo de grande empenho evangelístico, né? Que já começou quando? Volto a dizer novamente, desde a descida do Espírito Santo. Observe, leia o livro de Atos dos Apóstolos, que vocês vão ver o labor da igreja, o empenho evangelístico da igreja. Vocês vão ver o impacto evangelístico que a igreja causou no mundo inteiro depois do derramamento do Espírito Santo, depois da descida do Espírito Santo. A igreja se tornou uma igreja ousada, a igreja se expandiu por todo o mundo daquela época e a igreja continua viva e eficaz nos dias de hoje. Isso é obra do Espírito Santo, meus amados irmãos, né? Além de ser um tempo de grande empenho evangelístico, será também um tempo de crescimento numérico da igreja. O versículo continua dizendo assim, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Né? Nós sabemos que Jerusalém representa a igreja. Onde estarão os salvos? Na igreja do Senhor. Como é que esses salvos chegarão à igreja do Senhor? Através da pregação do Evangelho, através da proclamação do Evangelho. Né? Então o Espírito Santo ele tem essa prerrogativa. Quando Jesus fala a respeito, orarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre e tal, ele vai dizer que a missão principal do Espírito Santo, né, é convencer o pecador, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A obra de conversão cabe a nós, homens e mulheres de Deus, né, chamados para evangelizar. Cabe a nós sermos os porta-vozes da mensagem de Deus. Cabe a nós sermos embaixadores. Cabe a nós sermos aqueles que irão anunciar as boas novas do Evangelho. E ao Espírito Santo cabe converter as almas, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma outra coisa, e a última coisa que essa sequência de versículos vai nos revelar, e mais precisamente o final do versículo 32, é que também será tempo de revelação dos verdadeiros eleitos do Senhor. O tempo do fim também será um tempo de revelação de quem são os verdadeiros eleitos do Senhor,
quem são os salvos realmente, né? Porque nós sabemos que a igreja real e verdadeira não é esta igreja que nós conhecemos, né? Nós conhecemos tantas pessoas, igrejas com uma membresia enorme, um hall de membros enorme, mas nem todos aqueles que são arrolados como membros da igreja são de fato membros da igreja celestial. Nem todos aqueles que frequentam a igreja, que se intitulam cristãos, são de fato eleitos do Senhor. Fazem parte de fato da igreja do Senhor Jesus Cristo. A última parte do versículo vai dizer assim, né? Entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar, né? Os acontecimentos, os últimos acontecimentos, eles serão exatamente para purificar a igreja do Senhor. Eles serão exatamente para revelar os verdadeiros salvos, para limpar, para separar o joio do trigo. E só vai permanecer, só vai perseverar aqueles que de fato forem eleitos do Senhor, né? Entra aí a doutrina da perseverança dos santos. Aqueles que de fato foram regenerados, foram resgatados, foram comprados, primeiramente foram eleitos, né? E passou por toda a obra do Espírito Santo de regeneração, de santificação, eles também receberão poder para perseverar até o fim. Então, meus amados irmãos, essas são as implicações do derramamento do Espírito Santo. Esta promessa gloriosa, né, que quando falei da mensagem anterior, eu fiquei empolgado até para chegar nessa parte aqui, e eu diria que esta é a cereja do bolo, né? Quando nós concluímos, concretizamos aqui essa sequência da profecia de Joel, com esta promessa gloriosa e que hoje para nós não é mais uma promessa. Para o público da época contemporânea de Joel, era uma promessa. Para hoje, para o público de hoje, é uma concretização. O Espírito Santo já foi derramado no dia de Pentecostes, a igreja do Senhor recebeu poder para evangelizar os crentes que realmente querem pregar, querem ser bênção, querem ser úteis. Eles têm à sua disposição toda a capacitação necessária. Não há desculpas, não há como a gente dizer, né? Ou querer colocar algumas desculpas, como Moisés, como alguns outros homens do Velho Testamento. Hoje o Espírito Santo está presente na minha e na sua vida, se você é um servo do Senhor. Hoje nós temos a Bíblia com os seus 66 livros, né? Completinha, a palavra de Deus, boca do Senhor, basta você abrir a palavra, Deus estará falando com você. Hoje nós temos, meus amados irmãos, vários recursos que os profetas do passado, os apóstolos do Senhor e outros homens que viveram em outras épocas jamais puderam contar com aquilo que nós temos à nossa disposição hoje. Mas o principal e o maior de todos os recursos que nós temos para pregar a palavra de Deus é o Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecostes e que repousa sobre a minha e sobre a sua vida. E que Deus possa abençoar, que a igreja do Senhor ela se torne cada vez mais zelosa pela sua palavra e sedenta do Espírito Santo. Então esta é a nossa palavra para você, que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar toda a sua casa. Mas nós queremos orar ainda para encerrarmos assim a nossa participação para com os amados irmãos. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra tão rica e tão precisa. Espírito Santo do Senhor, precisamos de Ti para nos capacitar e nos fazer uma igreja fortalecida, ousada e uma igreja usada para o crescimento do Teu reino, para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção.
É sempre um prazer estar com você. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.